Esta solução para geração de energia aparentemente é ecologicamente correta. Porém, muitas vezes as pás eólicas são instaladas em locais não adequados, porque o pessoal acaba esquecendo dos animais. E afinal, não podemos esquecer deles. Vamos praticar mais alguns conceitos ligados à hidráulica. A instalação de bombeamento abaixo tem um único diâmetro. E no bombeamento d'água apresenta para a faixa de vazão um coeficiente de perda de carga distribuída médio igual a 0,014. E a somatória dos coeficientes de perda de carga singular igual a 1,5. Pede-se determinar o ponto de trabalho para esta situação. Então aqui nós temos água a 20 graus Celsius abastecendo o reservatório 1. Observe no sentido do escoamento. É dada a cota do nível d'água no reservatório 2, 60 metros, a cota d'água no reservatório 1, 90 metros, o diâmetro interno da tubulação, 20 centímetros, e o comprimento da mesma, igual a 400 metros. São dadas as curvas características da bomba. Nós temos HB em função da vazão, está aqui a curva, e é dada também a curva do rendimento da bomba em função da vazão. Vou ler o rendimento nessa ordenada da direita. Dados, então, eu tenho a instalação com um único diâmetro interno de 20 centímetros, está bombeando água a 20 graus Celsius, coeficiente de perda de carga médio, ou seja, definido para o intervalo de vazão igual a 0,014, somatória dos coeficientes de perda de carga singular igual a 1,5. E claro, as curvas da bomba. Então, as duas, né? HB em função da vazão e o rendimento em função da vazão. Temos a instalação, que podemos ler também alguns dados. Então, observamos que o escoamento é de 2:1, comprimento da tubulação 400 metros, cota do nível 2 igual a 60 metros e cota do nível 1 igual a 90 metros. Pede-se ponto de trabalho da bomba. Conceitos utilizados. Curva característica da instalação, que foi estudada no capítulo 6. Vocês têm a opção de acessar a mesma através da web, está aqui, ou através dos vídeos. Importante observar que essa CCI, a equação, é obtida aplicando-se a equação da energia da seção inicial até a seção final, onde todos os termos que dependem da vazão são substituídos para que esta apareça. Então a carga cinética é substituída, eu vou ficar, ao invés de trabalhar com V ao quadrado sobre 2G, eu vou trabalhar com a vazão ao quadrado sobre 2G vezes a área ao quadrado. E é claro que ao calcular a perda de carga, que foi estudada lá no capítulo 5, eu também vou entrar com a vazão. Lembrando que eu tenho dois tipos de perda de carga, a perda de carga distribuída e tenho também as perdas de cargas localizadas. Perda de carga distribuída podemos calcular pela fórmula universal, a localizada por KS V ao quadrado sobre 2G. Esse V será substituído por vazão sobre área, que vai dar vazão ao quadrado sobre área ao quadrado. Então, está aqui a nossa fonte de consulta na web, e nós teríamos aí o seguinte: carga inicial mais a carga que o sistema necessita, igual a carga final mais as perdas, capítulo 4 de FT. Lembramos que a carga total em uma seção seria a energia por unidade de peso, isso para que fique visível, já que quando eu trabalho com a energia no sistema internacional, eu teria Joule, Newton vezes metro, e quando eu trabalho com a carga, que é a energia por unidade de peso, eu passo a ter metro, e metro eu consigo visualizar. E vou lembrar que a carga numa seção qualquer é a carga potencial, aqui depende do plano horizontal de referência que eu adoto, mais a carga de pressão, mais a carga cinética. Outra coisa, no capítulo 4 e 5, aprendemos que a perda de carga total é a somatória das perdas de carga distribuída mais a somatória das perdas de cargas localizadas, distribuída pela fórmula universal, F, coeficiente de perda de carga distribuída, vezes comprimento de tubo, dividido pelo diâmetro hidráulico. Lembrando que quando o conduto é forçado, de seção circular, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G. E a perda de carga localizada seria o coeficiente de perda de carga singular, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Também isso foi estudado no capítulo 5 de FT. Capítulo 1. A obtenção das propriedades da água em função da temperatura. Então nós temos aqui onde podemos buscar o caminho, né? Eu entro na web, na escoladavida.eng.br, nela eu vou clicar na engenharia. Clicando na engenharia, eu vou clicar em hidráulica 1. Entrando em hidráulica 1, eu vou
clicar em consultas. E a partir daí eu vou ter as propriedades, tanto da água quanto do mercúrio, em função da temperatura. No nosso caso, quando eu vou trabalhar com 20 graus Celsius, eu tenho uma massa específica da água, 998,2, uma viscosidade cinemática, 1.004 10 a menos 6, e uma massa específica do mercúrio igual a 3.546 kg por metro cúbico. Ponto de trabalho, nós estudamos no capítulo 3, onde aprendemos que ele é obtido no cruzamento da curva da instalação, que denominamos de CCI, com a curva da bomba, do HB, em função da vazão, que é parte da CCB. No ponto, no cruzamento, nós igualamos as duas equações, a equação de HB em função da vazão com a equação do HS em função da vazão. Aprendemos também no capítulo 4 a calcular a potência da bomba, onde devemos lembrar que o gama, que é o peso específico, será sempre a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Na web vocês têm um endereço. Buscando todas essas informações que já foram estudadas, podemos a partir para as fórmulas que resolvem o problema. Na verdade, seriam as leis e as equações. Isso mesmo. Então, as equações, nós teríamos carga total em 2, mais a carga que o sistema necessita, igual a carga total em 1, mais as perdas de carga total. Carga potencial em 2, carga de pressão em 2, carga cinética em 2, mais a carga que o sistema precisa, igual a carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética em 1, mais a perda de carga distribuída, mais a somatória das perdas de cargas singulares. Ora, a cota em 2 foi dada, 60 metros. A pressão que age aqui é a pressão atmosférica. Como eu trabalho na escala efetiva, ela é igual a zero. Então, a minha carga de pressão vai ser zero. Como tudo que nós estudamos só é válido para o escoamento em regime permanente, e para se ter isso, esses níveis de reservatório, tanto 2 quanto 1, são considerados constantes, eu vou falar que a carga cinética em 2 é zero também, mais a carga do sistema igual. Carga potencial em 1, 90 metros dado. A pressão que age aqui continua sendo atmosférica, e em 30 metros ela não muda, então também trabalha na escala efetiva, ela é zero. A carga cinética é zero também, que é condição de escoamento em regime permanente. Perda de carga, o F foi dado, 0,014, o L foi dado, 400, o diâmetro hidráulico, que é o diâmetro interno, também foi dado 0,2, pus o V ao quadrado sobre 2G em evidência, então fica mais somatória dos KS, que também foi dada a 1,5. E agora vou substituir a velocidade pela vazão sobre área. Então eu fico com a vazão ao quadrado, 2G, 2 vezes 9,8 vezes a área, que é π vezes 0,2 ao quadrado sobre 4, tudo isso ao quadrado. Dessa maneira, eu obtenho a equação da CCI, que vai nos dar HS igual a 30 mais 1.524,99 vezes Q ao quadrado, onde essa carga que o sistema necessita está em metro e a vazão está em metro cúbico por segundo. Agora, nós vamos obter os pontos para traçar a CCI junto à CCB. Então, os pontos para traçar a CCI. Eu coloco na nossa equação a vazão e calculo o HS. Então, aqui os pontos, eu simplesmente vou marcar esses pontos. Ao unir os pontos, eu vou obter a nossa CCI. E no cruzamento dela com a nossa CCB, eu vou abaixar uma vertical e vou ler a vazão do ponto de trabalho, que no caso deu 0,14. Vou puxar para a esquerda e vou ler o HB do ponto de trabalho, que no caso deu 61 metros. Vou subir até cruzar a curva de rendimento, vou puxar uma horizontal para a direita e vou ler o rendimento, no caso 68%. Dessa maneira eu tenho ponto de trabalho, vazão 0,14 metros cúbicos por segundo, HB 61 metros, rendimento 68%, e eu posso calcular a potência da bomba. Gama, que seria a massa específica da água a 20 graus, 998,2 vezes 9,8, isso aqui vai dar o peso específico da água, vezes a vazão do ponto de trabalho, o HB do ponto de trabalho, dividido pelo rendimento do ponto de trabalho. Vai nos dar uma potência da bomba, ou potência mecânica, ou ainda potência nominal da bomba, igual a aproximadamente 122.855 watts. Com o passar dos anos, me tornei um caminhante mais lento, porém com a certeza que caminho sempre para frente. Dúvidas? Entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br ou visite a página www.escoladavida.eng.br. Outra coisa, não esqueça de se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Até breve.